Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou aqui postando a nossa última aula do bimestre. Quero deixar algumas recomendações para a nossa prova bimestral da semana que vem. Junto desta aula, na parte inicial, para vocês antes de assistirem esse PowerPoint, eu deixei o conteúdo da prova, página por página do livro. Vocês podem estudar e devem estudar pelo livro. Tem algumas coisas no caderno que complementam este estudo, então espero que vocês estejam se mantendo organizado em cada videoaula. Em cada aula nossa, o caderno de vocês com data e as anotações daquele dia e daquelas tarefas que nós fizemos. Então, agora é hora de pegar estes apontamentos, o livro e a gente começar a estudar para a prova bimestral da semana que vem. Então, nesta aula de hoje, o conteúdo para a prova está todo especificado, que é toda a parte do livro que nós vimos, e vou também hoje deixar o meu e-mail junto a esta postagem para qualquer eventualidade que vocês tenham com relação a dúvidas ou com relação a trabalho que o Expoint não aceitou devido a algum problema, podem me enviar por e-mail para não ficar sem essa nota. Então, trabalho lista, trabalho tema, postados, corrigidos até o fim desta semana. E aí vocês estão prontos para fazer a nossa prova bimestral. Eu gostaria de retomar, antes de corrigir o trabalho lista, eu gostaria de retomar a página 24, que foi a nossa última aula. Então, o último conteúdo para a prova bimestral foi os elementos do espelho esférico côncavo. A parte espelhada é a parte interna, então nós tínhamos uma calota. Esta calota deu origem a esse espelho esférico. Nós tínhamos uma circunferência cortada na forma de uma calota. Esta calota originou o espelho, e quando ela é espelhada na parte interna, eu tenho espelho côncavo. Então, nós temos na página 24, gostaria que vocês acompanhassem comigo, os elementos do espelho esférico côncavo. Não esqueçam que ele é espelhado na parte interna. Estas aspas significam que a parte externa não é espelhada. E como nós tínhamos visto na última videoaula, ele tem alguns componentes. O eixo principal, que é onde eu coloco o objeto para ser refletido na parte interna, o vértice, o centro de curvatura e o foco. Com relação ao que eu vou pedir na nossa prova bimestral, esses elementos vocês têm que saber a localização deles e qual a função deles dentro do espelho. Por exemplo, quando eu tinha esta circunferência e ela foi cortada para originar essa calota, esta distância do centro de curvatura até o vértice é o raio daquela circunferência que foi cortada. Metade do raio é o foco do espelho. Então, nós temos eixo principal, centro de curvatura, que é o raio, metade do raio é o foco, e aqui é o vértice do espelho, onde cruza com o eixo principal. Então, estes elementos são importantes, por isso que eu estou retomando com relação ao espelho esférico côncavo, certo? Então, aqui as definições na página 24, centro de curvatura é o centro geométrico da esfera, no qual foi recortada a calota esférica, centro geométrico. Vértice do espelho é o ponto central do espelho. Foco é o ponto médio da distância CV, metade da distância CV, ponto médio. Raio de curvatura é onde foi recortada a esfera, que é igual à distância do centro de curvatura ao vértice, é o raio. Eixo principal é a reta que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. E a distância focal é do foco, que é metade do raio, até o vértice.
Então, estes elementos desse espelho esférico côncavo, que tem por característica, lá na página 23, aumentar o campo visual da imagem que nós estamos projetando, certo? Então, revisei, já estava explicado na última aula, estou retomando para nós podermos corrigir a lista. Gostaria que para esta correção da lista, então, eventualmente, alguém que não tirou os 10 pontos na lista, devia ter alguma coisa que não estava conforme a correção de agora. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo junto ao livro e eu vou respondendo cada questão e informando a página do livro que ela se encontra. Então, isso já ajuda vocês a se organizarem e vocês a estudarem para a prova. Raio de luz. Raio de luz, nós temos a definição de raio de luz lá na página 8. Na página 8 nos diz o seguinte: raio de luz é um segmento de reta orientado que representa a direção e o sentido de propagação da luz. Então, lembrem-se que nós até em aula comentávamos que esse raio de luz ele pode ser representado por um vetor. Esse vetor indica a direção e o sentido do feixe luminoso, do raio. Segundo, tipos de pincéis de luz, ou seja, nós temos lá na página 8 e 9 o pincel convergente, onde os raios convergem para um único ponto, tem os 3 desenhos na página 9. O pincel cônico divergente, que ele se abre e esses feixes de luz se propagam de um ponto, abrindo para os demais. E o cilíndrico, onde esses raios de luz são paralelos entre si. 3 tipos. Princípios da ótica geométrica. Então, vocês vejam que nós estamos passando página por página. Se vocês ainda estão na página 9, nós fizemos alguns exercícios da 9, refazer para estudar para a prova. Óptica geométrica, página 10. Quais são os 3 princípios? Princípio da propagação retilínea. Eu lembro também que eu comentei em aula que a sombra só existe devido a esta propriedade. Então, quando eu intercepto esse feixe de luz com determinado anteparo, ele para naquele anteparo e projeta a sombra atrás daquilo, porque esse feixe é linear, é retilíneo. Então, quando um anteparo na frente disso, nós temos a sombra, porque interceptou esse feixe luminoso. Então, propagação retilínea. Página 11, princípio da independência dos raios luminosos. Na página 11 tem um bom desenho, eles são independentes. Então, se eu tenho feixes de luz de cores diferentes, eles se interceptam, mas eles não se misturam, eles são independentes. E o terceiro, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Também está na página 11, e ali gostaria que vocês retomassem aquele exemplo do espelho retrovisor. A gente enxerga o passageiro de trás, assim como o de trás também nos enxerga. A trajetória seguida por um raio de luz é reversível, ou seja, ocorre na trajetória igual nos 2 sentidos da direção de propagação da luz. Então, ela vai e volta essa trajetória percorrida pelo feixe de luz. Então, com isso, nós fechamos os 3 princípios da ótica geométrica. Quarto, quais são as características da imagem de um espelho plano? Onde eu vou encontrar isso? Vou encontrar espelho plano na página 19. Características da imagem de um espelho plano. Os espelhos planos disse que a imagem conjugada de um objeto real é sempre virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Quando nós nos colocamos na frente de um espelho plano, nós enxergamos a nossa imagem como se estivesse projetada atrás do espelho, virtual, direita com a mesma orientação. Se a gente está de cabeça para cima, a nossa imagem está de cabeça para cima e do mesmo tamanho.
tal qual o objeto que se coloca na frente dele. Próximo. O que é reversão de imagem em um espelho plano? Também na página 19, também comentado em aula, a questão da pintura lá do caminhão dos bombeiros, da ambulância, não é? Essa imagem é reversa. O lado direito do objeto passa a ser o esquerdo da imagem e vice-versa. Então, quando eu olho no retrovisor, eu estou olhando essa imagem reversa e lendo ela de forma correta, porque ela foi pintada ao contrário. Reversão da imagem de um espelho plano. Então, características, né? Virtual direita é do mesmo tamanho e reversa. O que é reflexão especular? Voltando algumas páginas ali na página 13 e relembrando que nós temos no nosso caderno e tem no livro também as leis da reflexão, que o raio incidente é igual ao raio refletido, o ângulo entre esses dois raios e a normal são iguais em uma reflexão especular. Então, o que nos diz na página 13? Para que ocorra a reflexão especular, a superfície refletora deve ser preferencialmente metálica e deve estar perfeitamente polida, que é o caso dos espelhos, superfície plana, lisa e polida, onde nós temos uma reflexão especular, cujo ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando ela não é especular, ela é difusa, também tem na página 13, eu sugiro uma leitura, não vou pedir em prova, que nós não vimos, mas é importante a gente saber que nem sempre todas as reflexões são especulares, certo? E a última, por isso que eu revisei os elementos do espelho, os tipos de espelho esférico côncavo, porque lá na página, e aí eu estou avançando no livro, e avançando aqui eu vejo que nós fizemos vários exercícios, todos devem ser refeitos para a prova. Lá na página 23, nós temos a esfera que deu origem à calota esférica. Quando ela reflete na parte interna, eu tenho um tipo de espelho esférico côncavo. Quando ela reflete na parte externa, eu tenho um espelho esférico convexo. Então, são os tipos de espelho. Então, esta última questão nos leva na página 24, que é a última página do livro do nosso conteúdo. Então, estudem pelo livro, com as páginas todas que eu deixei especificadas no Exponte nesta aula de hoje. Refaçam todos os exercícios, usem o caderno de apoio, porque muita coisa está no caderno, revisem as videoaulas e nós estaremos preparados para a nossa prova da semana que vem, certo? Bons estudos, estudem bastante. Qualquer coisa pode me chamar no e-mail sem problemas, que eu estou aqui para ajudar, tá, gente? Beijo, saudade de vocês.